Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 531. Sasori, que acabará de entrar na cidade, recuou mais uma vez e evitou ficar preso no domínio do vento. Ele olhou para o domínio do vento estendendo-se lentamente em sua direção e murmurou: que oponente difícil. Como faço para recuperar meus fantoches? De repente, Sasori ficou atordoado. Ele sentiu que seus fantoches estavam sendo selados. Dentro de alguns segundos, ele se tornou incapaz de sentir qualquer uma de suas marionetes que estavam presas no domínio do vento. Sasori amaldiçoou: qual bastardo quer roubar meus fantoches? O que diabos está acontecendo nesta cidade? Sasori estava completamente confuso. Tudo estava indo bem até que o misterioso chakra apareceu. Depois disso, nada fez sentido. Ele ainda não tinha visto quem era seu oponente e não sabia qual era seu objetivo. A única coisa que ele sabia era que estava completamente enfurecido. Fujin viu uma enorme quantidade de ferro flutuando no ar fora da cidade. Ele guardou o pergaminho que seu clone acabará de lhe entregar enquanto se perguntava: ele quer destruir a cidade para me forçar a sair? Bem, isso não importa. Já tenho o que quero. Fujin já havia reunido os cadáveres que Hiruzen havia pedido e também aceitou o generoso presente de Sasori. Ele olhou para os 4 clones das sombras próximos a ele e acenou com a cabeça. No momento seguinte, Wind apareceu ao redor deles e todos os 5 desapareceram da cidade. Sasori imediatamente percebeu o movimento repentino e notou: 5 ninjas fugiram usando o Jutsu Wind Instantaneous Body. Todos são extremamente bons nisso. Não poderei persegui-los. Porém, o chakra está presente na cidade. Sasori ficou em dúvida mais uma vez. Ele analisou: existem várias possibilidades. Aqueles que controlavam esse chakra ficaram com medo e fugiram, pois não conseguiriam impedir meu ataque. Eles deixaram o chakra aqui porque não podem recuperá-lo. Outra possibilidade é que quem controla este chakra ainda esteja aqui e apenas seus companheiros tenham fugido. Ou talvez aqueles que escaparam fossem apenas clones e o verdadeiro ainda esteja escondido aqui e queira me atrair. O adversário é tão complicado que nem sei dizer qual é o caso. Mesmo que eu decida perseguir, só posso perseguir um e pegá-lo será difícil. E se os bonecos ainda estiverem aqui ou com um dos outros 4, vou perder meus bonecos. No momento seguinte, uma chuva de pequenas bolas de ferro caiu em direção à cidade. Eles perfuraram todas as casas no caminho antes de chegar à mansão e a destruíram também. A mansão desabou em segundos. Tudo dentro do domínio do vento foi destruído. Felizmente, as pessoas escaparam para bunkers subterrâneos. Consequentemente, ninguém morreu, exceto alguns que tiveram ataques cardíacos devido ao som da destruição acima do solo e aos tremores que sentiram. Sasori não estava interessado em matar pessoas comuns. Sua atenção estava inteiramente focada no domínio do vento. Apesar da destruição, o chakra ainda estava presente ali. Porém, não se estendeu mais em direção a Sasori e apenas permaneceu naquele local voando na direção do vento. A única coisa estranha era que, apesar de todos os ventos, ainda permanecia principalmente na área ao redor da mansão. Sasori percebeu e analisou: algo parece muito suspeito. É quase como se alguém quisesse que eu entrasse lá. Sasori imediatamente controlou alguns de seus outros fantoches e os enviou para o domínio do vento. Pela primeira vez desde o aparecimento do domínio do vento, seus fios de chakra não foram cortados. Mesmo assim, Sasori não baixou a guarda e apenas explorou o local com marionetes que ele poderia perder. Sem surpresa, ele não encontrou nenhum de seus fantoches. Sasori continuou procurando por cerca de meia hora, mas seus bonecos não encontraram nada. Como o chakra ainda existia, ele não se atreveu a entrar. Ele se virou e olhou para um dos clones do Zetsu branco que estava de olho. O Zetsu branco apareceu imediatamente ao lado de Sasori, que o instruiu: você pode absorver chakra, certo? Limpe o chakra do vento no centro da cidade. Quero estudá-lo. Zetsu branco assentiu e começou a trabalhar. Alguns metros abaixo do local onde ficava a mansão até algum tempo atrás, o clone das sombras de Fujin soltou um suspiro e murmurou: os ninjas experientes são muito difíceis de derrotar. Se fosse Idan ou Deidara, nenhum deles teria sido tão cuidadoso. Porém, Sasori nem sequer tentou se aproximar. O clone das sombras de Fujin tinha sua técnica de detecção de espaço-tempo ativada o tempo todo. Ele podia sentir os movimentos de Sasori e Zetsu sem alertar nenhum deles. Zetsu branco, que estava absorvendo parte do chakra do domínio do vento em seu corpo, foi subitamente cortado em pedaços quando dezenas de lâminas de vento apareceram de repente ao seu redor. Sasori olhou para o clone do Zetsu branco sendo dissecado e pensou severamente: como eu esperava. Foi uma armadilha para me atrair para dentro. Porém, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Sasori ficou chocado mais uma vez. Foi porque as lâminas de vento continuaram se formando ao redor do Zetsu e continuaram cortando-o apesar de já ter sido morto. Era como se o atacante quisesse separar todas as células do seu corpo. Desconhecido para Sasori, esse era exatamente o caso. Embora Fujin tenha percebido a existência e especulado que era Zetsu, ele não sabia se era o verdadeiro Zetsu ou apenas um clone. Na eventualidade de ser o verdadeiro, Fujin queria aproveitar a oportunidade para matar Zetsu negro. Claro, ele não achava que as pás normais do vento seriam suficientes para matá-lo. No entanto, não havia razão para não tentar. Do jeito que está, não havia mais nada que ele pudesse fazer com aquele chakra. Sasori apenas observou todo o chakra naquela área ser usado para cortar brutalmente o clone de Zetsu. Em poucos minutos, todo o chakra foi consumido, deixando Sasori confuso mais uma vez. Ele se perguntou: por que alguém usaria todo o chakra para matar um mero clone? Sem o chakra, Sasori finalmente entrou na área central da cidade.
Ele tentou investigar, mas não encontrou ninguém. O clone de Fujin já havia se dispersado. Sasori não pôde deixar de se perguntar. Quem estava controlando o chakra? Aqueles que fugiram deixaram um mecanismo para ativar uma vez quando um ser vivo entrou? Ou isso é algum tipo de arma em vez de um jutsu? Sasori não considerou a possibilidade de um clone controlá-lo, pois não fazia muito sentido um clone usar todo o chakra em apenas um intruso, mesmo depois de morto. Ele ficou um pouco perplexo ao murmurar, e os meus bonecos? Não consigo localizar nenhum deles. Os bonecos de Sasori não eram bonecos comuns. Eram fantoches humanos e ele trabalhou muito em cada um de seus fantoches. Perder mais de um quarto deles de uma só vez foi um golpe substancial para ele, embora não afetasse muito sua habilidade de luta. Ele pensou, um daqueles 5 teria ido embora. Normalmente será difícil encontrá-los porque não tenho nenhuma informação sobre eles. Felizmente a única informação que tenho é única. Só preciso encontrar o aparecimento dessa técnica em outros lugares e encontrarei pistas sobre eles. Assim que eu os encontrar, eles serão uma boa adição à minha coleção de fantoches. Quanto àquele que roubou os fantoches premiados de Sasori em plena luz do dia, ele já estava muito longe da cidade de Yamakava. Fujin finalmente parou de se mover ao receber as memórias de seu clone das sombras. Ele pensou, como esperado, Sasori não me perseguiu. Bem, mesmo que o fizesse, ele não teria sido capaz de me acompanhar. Agora, o que eu faço sobre isso? Fujin estava olhando para o pergaminho que continha 64 fantoches humanos. Em menos de uma hora, Fujin passou de 0 fantoches para a segunda maior coleção de fantoches de todo o mundo ninja. Capítulo 532. Fujin olhou para o pergaminho e analisou. Embora eu seja bastante fascinado pelo domínio das marionetes, tentar me tornar um mestre das marionetes não traz muitos benefícios para mim. Embora seja muito bom, é improvável que eu eleve minhas habilidades de marionetista ao nível dos meus jutsus de vento. Também fica bem aquém de Flying Thunder God e Eight Inner Gates. A única coisa boa é que aprender será extremamente fácil para mim. Posso facilmente melhorar meu controle sobre os fios de chakra enviando spam para o Jutsu Shadow Clone, e já sou um grande mestre em Fuinjutsu. Mais importante ainda, tenho os fantoches de Sasori para estudar. Posso aprender facilmente os mecanismos de seus fantoches e elevar minhas habilidades de marionetista a um nível muito alto. Dentro de alguns meses, posso elevá-lo a um nível que ficaria abaixo apenas do nível de Sasori e Chiyo. A única coisa que me falta é conhecimento médico e sobre venenos. No entanto, estou planejando estudar isso também. Portanto, tenho tudo o que preciso para aprender a manipular marionetes. Fujin estava em uma situação estranha. Ele não via muitos benefícios em aprender a manipular marionetes. No entanto, foi muito fácil para ele dominá-lo com suas habilidades atuais. Fujin balançou a cabeça e decidiu. Vou decidir o que fazer depois de melhorar minhas habilidades médicas e aprender mais sobre veneno. Finalmente completei meu treinamento no domínio do vento e dominei o jutsu do deus voador do trovão. Assim que eu abrir o 5º portão, vou facilitar o treinamento dos 8 portões internos também. Isso finalmente facilitará minha agenda. Se eu começar a me concentrar também em marionetes, ficarei preso em outro regime de treinamento brutal por alguns meses. O tempo de Fujin tem sido extremamente apertado nos últimos anos. Ele não queria ter uma agenda tão apertada mais uma vez, a menos que fosse extremamente crítico para ele. Fujin analisou. Dito isto, existem alguns problemas. Para começar, os selos desses fantoches. Mesmo sendo um grão-mestre em Fuinjutsu, não posso desprezar os outros. Não consigo nem imaginar os selos necessários para converter um humano morto em uma marionete e manter as habilidades desse humano e Kekkei Genkai. Mesmo que eu não aprenda a manipular marionetes, devo passar os próximos dias aprendendo os selos que Sasori usava. Claro, o maior problema é se há algum selo nesses fantoches que permita a Sasori detectar a localização de seus fantoches a uma longa distância. Embora eu tenha suprimido os selos, não posso ter certeza, pois há muitos malucos na Akatsuki. Quem sabe o que mais eles sabem? Além disso, Sasori não fez nenhum esforço para me perseguir. É um risco muito grande deixar esses fantoches na base Phantom Heaven. Fujin teve a ideia de dar esses bonecos para a Phantom Heaven Society. Se alguém ali tivesse interesse em fantoches e focasse nisso com dedicação, o Fujin poderia criar um Elite Jounin em muito pouco tempo. No entanto, se Sasori tivesse alguma maneira de detectar os fantoches e aparecesse lá quando Fujin não estivesse presente, a sociedade Phantom Heaven seria história em pouco tempo. Fujin não queria correr tal risco. Ele decidiu. Acho que não há escolha senão levá-los para Konoha. Darei alguns fantoches a Hiruzen e guardarei o resto para mim. Considerando o nível desses fantoches, esta pode ser uma boa oportunidade para pedir a Hiruzen outro jutsu proibido. Embora eu gostasse de Edo Tensei, duvido que ele me dê, considerando que se recusou a compartilhar o pergaminho dos selos proibidos comigo. No entanto, conseguir esse jutsu proibido pode ser viável. Ah bem, farei isso. A única coisa é que precisarei estudar os selos antes de entregar os fantoches para Hiruzen. Isso significa que não posso cumprir a segunda missão que Hiruzen me designou. Fujin pensou por alguns segundos antes de decidir. Bem, essa missão não é obrigatória. Hiruzen pode simplesmente enviar mais alguns esquadrões a Anbu e investigar o fundo desses incidentes. Tendo tomado sua decisão, Fujin criou vários Shadow Clones. Ele criou uma base subterrânea usando o Jutsu Arf Release Camp enquanto seus Shadow Clones escreviam vários selos nos poucos quilômetros ao redor para alertar Fujin, caso alguém chegasse perto daquele local. Na base, Fujin criou vários clones das sombras que imediatamente começaram a estudar os fantoches humanos de Sasori. As preocupações de Fujin, embora válidas, ainda eram injustificadas. Sasori não tinha como rastrear seus bonecos tão longe dele. Embora Jashin pudesse ter selos que pudessem fazer isso, Idan não tinha conhecimento disso.
e Sasori não deixará ninguém marcar seus bonecos, a menos que ele não tenha escolha. Como resultado, embora Fujin fosse cuidadoso, ele não corria nenhum perigo. Enquanto Fujin estudava seus bonecos, Sasori retornou ao país da chuva e informou Conan e Pen sobre o que havia encontrado. Tanto Conan quanto Nagato ficaram surpresos ao saber de tal técnica. Conan pensou um pouco e perguntou, seu oponente usou a técnica Wind Vacuum? Sasori respondeu, não. Se ele fizesse isso eu teria ligado os pontos. Você suspeita que seja o espadachim espectral? Conan respondeu, a maneira como você descreveu aqueles 5 que escaparam é muito semelhante a como Kakuzu descreveu sua fuga. Esses 5 poderiam ter sido seus clones. Fora isso, não há outra pista. No entanto, ele ainda é um suspeito, pois poderia ter sido. Criou essa técnica e a usou pela primeira vez. De qualquer forma, vou pedir a Zetsu para ficar de olho em um ninja que possa usar tal técnica. Sasori assentiu. Ele estava prestes a sair quando Nagato disse, você está sem parceiro há muito tempo. Caçar Orochimaru sozinho é arriscado. Encontramos um novo parceiro para você. Vá junto com Itachi e Kizami para a Terra da Pedra. 5 dias depois, Fujin guardou os bonecos de volta nos pergaminhos e saiu da base subterrânea pensando, acho que não estava preocupado à toa. Não encontrei nenhum selo que pudesse permitir que ele me rastreasse por longas distâncias. Dito isto, será melhor não levar este pergaminho para a base Phantom Heaven. De qualquer forma, um sorriso apareceu no rosto de Fujin. Para criar fantoches humanos, Sasori criou vários novos selos que provavelmente eram desconhecidos de qualquer outra pessoa. Felizmente, esses selos não eram tão avançados quanto os que os sacerdotes Jashin usavam e Fujin poderia estudar e aprender esses selos com algum esforço. Além disso, a utilização dos selos que Fujin conhecia por Sasori também era bastante singular. Isso permitiu que Fujin explorasse uma direção completamente diferente. Embora Fujin não estivesse interessado em seguir esse caminho, ainda assim foi muito útil e deu a Fujin várias ideias novas. Fujin decidiu, depois de visitar a base Phantom Heaven, preciso encontrar algumas cobaias para testar o selo de adivinhação dos 8 trigramas. Além disso, é hora de criar campos de batalha Fuinjutsu. Estou adiando isso há muito tempo. Fujin começou a se mover em direção ao local da base Phantom Heaven, mas parou de repente depois de alguns minutos. Ele pensou, quase esqueci. Eu tenho que trazer algum dinheiro junto. Eu teria roubado da família Yamakawa, mas o Sasori apareceu. Fujin imediatamente mudou sua direção em direção a Tanigakuri. Dentro de alguns meses, Tanigakuri entrou em pânico pela segunda vez. Alguns meses atrás, Fujin e Shigeki se infiltraram na Vila Ninja e mataram uma família importante. A aldeia aumentou suas defesas e as tornou várias vezes mais potentes enquanto as famílias poderosas restantes estavam em alerta. A situação deles era exatamente como a situação em Konoha depois que Fujin destruiu a sede da raiz. Justamente quando as coisas começaram a se acalmar, eles receberam a notícia da destruição da cidade de Yamakawa. Embora não tenha havido muitas mortes de civis, a família Yamakawa foi exterminada. Além de algumas crianças que não estavam na mansão, não houve sobreviventes. Os poucos ninjas presentes na cidade informaram-lhes que tinham visto marionetes atacando a mansão e cercando a cidade. Alguns deles também relataram que os ninjas de Tsunagakuri mataram os ninjas Yamakawa e que os ferimentos nos membros da família Yamakawa foram causados pelo vento. Em pânico, Tanigakuri enviou vários ninjas para a cidade de Yamakawa e solicitou ajuda rápida de Konoha. Quando Hiruzen recebeu o pedido de emergência, ele pensou, parece que Fujin fez um ótimo trabalho. Eles estão convencidos de que Tsunagakuri os atacou. Mas como ele os atacou com fantoches? Ele praticava marionetes em segredo? E por que ele matou as crianças na mansão? Hiruzen não tinha certeza. Independentemente disso, ele rapidamente despachou Gai e algumas dezenas de outros ninjas para a cidade de Yamakawa para ajudar os ninjas de Tanigakuri. Sem o conhecimento de Tanigakuri, eles solicitaram a ajuda da mesma pessoa que ordenou a destruição da família Yamakawa. E a própria pessoa que executou a destruição passeava vagarosamente pelas ruas enquanto murmurava. Agora, quais são os 3 nobres mais corruptos aqui? Capítulo 533. Apesar de aumentar sua defesa em vários níveis, Tanigakuri nunca teria imaginado que o culpado do massacre anterior ainda seria capaz de se infiltrar na vila sem alertar ninguém. Todo o tempo, esforço e dinheiro que gastaram melhorando selos na muralha da aldeia não foram nada impressionantes aos olhos de Fujin. Ele só precisou gastar mais alguns minutos para poder entrar na aldeia. Se os líderes de Tanigakuri soubessem que o culpado que procuravam na cidade de Yamakawa estava vagando livremente pelas ruas, quem saberia quanto pânico se espalharia entre eles? Já fazia algum tempo que Fujin não atuava na Ambu. Ele precisou de alguns minutos antes de lembrar os nomes dos nobres mais corruptos e desprezíveis de Tanigakuri. Em menos de meia hora, Fujin entrou em suas enormes mansões e saqueou seus tesouros sem alertar ninguém. Enquanto os nobres estavam preocupados com o que aconteceu na cidade de Yamakawa e se espalhando para Tanigakuri, eles estavam alheios ao fato de que seus tesouros já haviam sido saqueados. Fujin começou a se mover em direção à base de Phantom Heaven enquanto pensava, um pouco mais de 64 milhões de ryu. Nada mal vindo de apenas 3 nobres em uma vila pobre como esta. Se eu tivesse levado as joias e outros enfeites, poderia ter sido muito maior. No entanto, vendê-los pode deixar rastros. Sem falar que 64 milhões são suficientes. Vou apenas saquear mais se for necessário mais. Se há uma coisa que falta a nenhum mundo, é a escória corrupta que ocupa posições de autoridade. É quase como uma fonte infinita de dinheiro. Fujin riu enquanto pensava em como aqueles 3 nobres reagiriam quando descobrissem que seus tesouros não tinham mais nenhum rio.
Fujin continuou se movendo enquanto anotava os outros nobres corruptos que encontrou durante seu tempo na Ambu. Além do país da chuva, onde Nagato governava, Fujin planejava saquear nobres de todos os outros países, incluindo a capital do fogo do país do fogo, se necessário. A menos que eles fizessem seus Kaji protegerem a escória entre os nobres ou contratassem a Akatsuki para esse trabalho, Fujin não via nenhuma maneira de pará-lo ou rastreá-lo. Esta era a vantagem básica que os fortes desfrutavam num mundo assim. Foi também por isso que Fujin nunca se preocupou muito com dinheiro, exceto nos primeiros anos, quando precisou dele para comprar armas e outras necessidades básicas. À medida que Fujin se aproximava da base de Phantom Heaven, ele fez um ligeiro desvio e criou um Shadow Clone com quase 30% de seu chakra e deixou o pergaminho contendo fantoches com ele antes de continuar em direção à base de Phantom Heaven. Em poucas horas, Fujin chegou ao vale. Ao passar pela primeira base do Mini, Fujin ficou surpreso. Seus olhos brilharam quando ele observou. Interessante. 8 pessoas com chakra de nível Chunin, 1 com nível Jounin e 26 com chakra muito baixo além dos 3 que reconheço. Parece que esta organização tem crescido bem. No entanto, também pode ser porque usaram os seus contactos para recrutar mais. Independentemente disso, isso é bom. Fujin ficou satisfeito. Embora possa parecer que ele se esforçou muito na organização, na realidade, ele investiu muito pouco. Quase todo o esforço que ele fez foi para criar a filosofia da organização. Então, ver a organização florescer sem incomodá-lo muito foi uma boa surpresa. Fujin passou pela mini-base, alcançou a base principal e entrou nela. Os membros originais da Phantom Heaven Society ficaram surpresos ao perceber que a barreira foi desativada por si só. Eles imediatamente ficaram muito alertas e relaxaram somente depois de verem que era Shiden. Shigeki, em particular, deu um suspiro de alívio ao pensar. Felizmente ele voltou rapidamente desta vez. Eu estava preocupado que ele demoraria alguns anos para aparecer. Fujin olhou ao redor da base. Ele podia ver que parecia muito melhor agora. Na sua ausência, a infraestrutura da base melhorou muito. Ainda era muito básico, sem decorações extravagantes, mas definitivamente foi uma grande melhoria. Shigeki imediatamente deu as boas-vindas a Fujin e disse: "É bom ver você de novo, Shiden." Fujin acenou com a cabeça e disse: "Parece que vocês estão bem." Shigeki entendeu o que ele insinuou e perguntou: "Você viu aqueles que recrutamos?" Fujin acenou com a cabeça e disse: "Sim, conte-me sobre eles." Shigeki informou Fujin sobre eles. Como Fujin especulou, eles eram outros ninjas de Tanigakuri que tiveram que enfrentar a injustiça e eram próximos de alguns dos membros da sociedade Phantom Heaven. Shigeki aproveitou a situação e os recrutou. Shigeki acrescentou: "No entanto, depois de recrutá-los, não temos nenhuma pista sobre o recrutamento de ninjas mais experientes. Será difícil expandir ainda mais no futuro." Fujin assentiu. Ele sabia que não seria fácil expandir indefinidamente. Felizmente esse não era seu objetivo. Ele perguntou: "E as crianças?" Shigeki respondeu: "Enquanto estávamos recrutando, nos deparamos com uma pequena vila que havia sido atacada por alguns ninjas desonestos. Tanigakuri não enviou nenhuma ajuda a eles porque eles não tinham dinheiro suficiente para solicitar uma missão. Nós os ajudamos a mudou-se para uma aldeia próxima e recrutou 26 crianças órfãs." Fujin disse: "Isso é bom. Eu sei que não seremos capazes de recrutar muitos ninjas experientes. No entanto, treinaremos as crianças com dedicação. Daqui a 10 anos, teremos vários ninjas capazes para nos ajudar a alcançar nossos objetivos." Shigeki e outros que já haviam chegado assentiram. Tendo estado na sociedade Phantom Heaven nos últimos meses, eles entenderam que desde que não enfrentassem nenhum inimigo externo, a sociedade Phantom Heaven logo ficaria muito forte. É claro que uma vez que crescessem até esse tamanho, inevitavelmente ganhariam a atenção de algumas aldeias ninjas. É quando eles seriam postos à prova. Fujin disse: "Vocês fizeram um bom trabalho com a base. Vocês estão enfrentando alguma dificuldade?" Ayato respondeu: "Estamos com poucos fundos. Shigeki deixou as finanças para mim. Eu estava planejando mais algumas atualizações para a base, mas teríamos ficado sem dinheiro. Além disso, também temos que cuidar do crianças." Fujin perguntou: "De quanto você vai precisar?" Ayato respondeu: "Precisamos de mais 20 milhões de ryo para completar as atualizações na base. Uma vez concluídas, a base não terá muitas despesas. No entanto, tivemos que gastar quase alguns milhões de ryo enquanto reassentamos os moradores. Será melhor se pudermos ter mais 25 milhões de ryo. Ficarei com 5 milhões para qualquer emergência e o restante será usado para reassentar quaisquer moradores que resgatarmos." Fujin acenou com a cabeça e jogou para Shigeki alguns pergaminhos enquanto dizia: "Esses pergaminhos contêm 50 milhões de ryo. Use-os como achar melhor. Se você enfrentar uma escassez enquanto eu não estiver presente, você pode derrubar qualquer grupo de bandidos e pegar seu dinheiro. No entanto, tome cuidado para não expor seus movimentos a Tanigakuri ou a qualquer caçador de recompensas." Os ex-ninjas de Tanigakuri ficaram surpresos ao ver Fujin eliminar 50 milhões de ryo tão facilmente. Ayato pensou: "Parece que ele estava planejando nos entregar essa quantia de qualquer maneira. O que ele faz para nos dar um orçamento tão grande? Ao contrário de uma vila ninja, não temos negócios, nem aceitamos missões nem cobramos impostos. Embora o dinheiro seja bom, depender inteiramente dos fundos que ele reúne não é uma coisa boa. Em algum momento precisaremos encontrar nossos próprios fluxos de renda. Caso contrário, a sociedade Phantom Heaven terá uma grande fraqueza." O que Ayato e outros não sabiam era que Fujin havia roubado diretamente o dinheiro de 3 nobres de Tanigakuri. Na verdade, ele tinha mais 14 milhões de ryo. No entanto, Fujin decidiu não entregar todos os 64 milhões de ryo, pois a Phantom Heaven Society precisava cumprir um orçamento. Se ele continuasse dando uma quantia ilimitada, seria inevitável que houvesse muitos gastos e nenhuma quantia de dinheiro seria suficiente.
Shigeki disse, obrigado. Estamos enfrentando outro problema. Enquanto ele falava, o rosto de Shigeki demonstrava preocupação. Ele continuou, um formidável ninja chegou ao país dos rios há cerca de um mês. Seus atos têm sido muito malignos. Onde quer que ele vá, ele captura pessoas e as enterra vivas. Tanigakuri decidiu ignorar todas as suas ações, pois elas não tinham alguém forte o suficiente para lidar com ele. Eu queria atacá-lo com nossas forças, mas seria uma luta acirrada e mesmo que ganhássemos, muitos de nós teríamos morrido. Lembrando-me de suas palavras, decidi não fazer isso e esperei por você. Fujin ficou surpreso. Ele se perguntou, enterrar pessoas vivas? Que pervertido doente é esse? Ele perguntou, quem é? Capítulo 534. Shigeki respondeu, Raiga, um dos ex-membros dos 7 espadachins ninja da névoa. Fujin ficou surpreso. Ele se perguntou, o que ele está fazendo até aqui? Se for ele, então ele também poderia ser o responsável pelos 2 esquadrões Chunin desaparecidos de que Hiruzen falou? Parece que vou completar minha segunda missão, afinal. Shigeki continuou. Raiga impunha as espadas do trovão Kiba e é o chefe da família Kurozuki. Pelo que descobrimos, ele tem vários ninjas capazes sob seu comando. Portanto, não seremos capazes de derrotá-lo em maior número. Fujin acenou com a cabeça e disse, você tomou uma boa decisão ao decidir não atacá-lo. Os membros dos 7 espadachins ninja da névoa são geralmente muito mais fortes do que um Jounin de elite comum. Mas alguém da Phantom Heaven Society tem permissão para atacá-lo. Shigeki acenou com a cabeça e informou Fujin sobre a localização de Raiga. Como a família Kurozuki estava minerando ouro, encontrar Raiga foi bem fácil. Depois de anotar as informações, Fujin disse, tudo bem, deixe-me conhecer os novos membros. Aplicarei o selo fantasma neles para que possam entrar nesta base também. Fujin e Shigeki foram embora. No caminho, Fujin perguntou, como está progredindo seu treinamento? Fujin ficou bastante impressionado com Shigeki na última vez que lutou com ele. Como resultado, ele lhe deu alguns jutsus e algumas dicas. Shigeki respondeu, está indo muito bem graças a você. Agora posso piscar sem fazer selos de mão, embora a distância ainda seja bastante curta. Eu também aprendi os jutsus de dano de pressão e lâminas de vento. Atualmente estou trabalhando para aprender como usar o jutsu lâminas de vento sem fazer selos de mão e isso me permitirá atacar um inimigo repentinamente. Fujin acenou com a cabeça e disse, bom trabalho. Continue treinando seu jutsu Body Flicker e Blades of Wind. Além disso, dê uma olhada neste livro. Ele pode ajudá-lo a se tornar muito mais forte. Ele entregou um livro a Shigeki. Shigeki aceitou e abriu. Seus olhos se arregalaram quando Fujin disse, um dos meus colegas também tinha afinidade com o vento e a água. Ele passou várias décadas tentando fundir os 2 elementos para criar o Kekkei Genkai da liberação de gelo. Infelizmente ele não teve sucesso. Este livro contém todas as informações sobre o que ele fez. Você poderia usá-lo para tentar fundir os elementos sozinho. Talvez você tenha sorte. No entanto, faça isso somente depois que você não conseguir mais melhorar sua liberação de água e vento. Afinal, não há garantia de que você conseguirá fazer isso. Fujin criou algumas cópias do livro que recebeu de Konda Kunio na Terra do Gelo. Como ele não tinha uma boa afinidade com a água, o livro não foi muito útil para ele. No entanto, ainda era um livro muito valioso. Aos olhos de Shigeki, era um tesouro. Shigeki imediatamente agradeceu a Fujin e prometeu que faria o possível para aprender. Depois de receber tanta ajuda de Fujin, ele não esperava receber algo tão valioso. Os 2 chegaram à mini-base e Fujin aplicou o selo em todos após uma breve conversa e explicando a vontade fantasma para todos. Ele prestou atenção especial em garantir que causaria uma impressão duradoura nas crianças. Eles transferiram todos para a base principal. Fujin permaneceu cerca de meio-dia na base principal, garantindo que tudo estava funcionando bem. Ele inspecionou os edifícios e instalações recém-construídos e também verificou a biblioteca, que tinha alguns pergaminhos adicionados, já que os membros adicionaram alguns jutsus que conheciam, mas que não estavam na biblioteca. Ele também perguntou o que eles haviam inventado para coletar informações e deu algumas dicas para melhorá-las e expandi-las rapidamente. Era o aspecto que mais lhe interessava. A Phantom Heaven Society já havia criado uma pequena rede de espionagem. Porém, era muito rudimentar e só existia em algumas partes rurais da Terra dos Rios. Mesmo assim, esta pequena rede de espionagem já tinha mostrado resultados. Shigeki e os outros obtiveram as informações de Raiga graças a esta rede de espionagem rudimentar. Embora a notícia tenha feito os membros do Phantom Heaven sentirem dor de cabeça, foi uma informação muito benéfica para Fujin. Depois de garantir que tudo estava em ordem, Fujin foi embora. Ele se encontrou com seu clone e pegou o pergaminho de volta antes de ir em direção aonde Raiga estava. No caminho, sua aparência e físico mudaram. Ele mudou sua máscara para uma máscara de demônio e também mudou sua capa. Um sorriso apareceu por trás de sua máscara enquanto ele pensava, Raiga, quem imaginaria que ele viria aqui? Já estou recebendo os benefícios de ter criado a Phantom Heaven Society. Eu queria algumas espadas sólidas para esta identidade. E pensar que receberia 2 que me serviriam perfeitamente. Primeiro a lâmina do espírito do trovão e agora as lâminas do Kiba. Hehe, essa identidade é extremamente sortuda. Fujin começou a pensar nas lâminas Kiba. As lâminas Kiba são quase as lâminas perfeitas para um usuário Lightning. Na verdade, pode ser ainda melhor que a lâmina do espírito do trovão. Disse que as lâminas Kiba são capazes de controlar e manipular raios naturais até certo ponto. Eles podem ser as ferramentas perfeitas para criar o Kirin. Assim como a lâmina do espírito do trovão, eles também têm um aspecto de amplificação e, portanto, requerem muito pouco chakra. Dito isto, acho que será inferior à lâmina do espírito do trovão nesse aspecto. Eu acho que usar as 2 espadas juntas, a Blade of the Thunder Spirit para médio alcance e as lâminas Kiba para combate corpo a corpo e longa distância, seria o ideal. Bem, deixe-me pegar essas lâminas primeiro. Matar Raiga com toda a minha força não seria um problema.
Na verdade, pode ser um pouco fácil demais. Além de Kizami, nenhum dos 7 espadachins ninja da névoa é páreo para mim. Porém, ele será um bom oponente para testar meu progresso no Lightning. Como Akuro usará essas lâminas, é melhor usá-las com esta identidade. Isso só deixa um problema. Não me lembro direito, mas me lembro de ter lido sobre Raiga ter um filho com Kekkei Genkai assim como Zabuza teve Aku. Dito isso, não tenho ideia do que Kekkei Genkai realmente é. Independentemente disso, pode valer a pena recrutá-lo para a sociedade Phantom Heaven. Mas se eu fizer isso, o garoto saberá que Shiden e Akuro são a mesma pessoa. Fujin pensou por alguns minutos antes de decidir. Bem, Shiden não pode derrotar alguém como Raiga. Só precisarei aplicar vários selos no garoto se decidir recrutá-lo. Dessa forma, ele não poderá contar a ninguém. Fujin de repente ouviu um grito. Fujin olhou na direção do grito e seus olhos brilharam. Ele notou várias assinaturas minúsculas de chakra, o que significa que eles não eram ninjas. Fujin se perguntou 44 assinaturas de chakra. Essa é uma pequena vila? Fujin piscou naquela direção para verificar o que havia acontecido. Quando ele chegou, ficou surpreso. Ele murmurou, um acampamento de bandidos tão grande, não prestei atenção nele porque pensei que era uma aldeia. Fujin sentiu o acampamento a longa distância. Porém, considerando a quantidade de pessoas, ele esperava que fosse uma aldeia e não prestou atenção. Foi só por causa do grito que ele prestou atenção nele. Fujin não pôde deixar de pensar, Raiga e esses enormes acampamentos de bandidos. Embora meu propósito para criar a sociedade Phantom Heaven fosse extremamente egoísta, vendo o estado da Terra dos Rios, poderia ser uma coisa muito boa para as pessoas se o fantasma Sociedade Heaven substitui Tanigakuri. Apesar da existência de um Rogue Elite Jounin, eles não enviaram uma missão a Konoha para eliminá-lo, e estão a permitir que campos de bandidos tão grandes prosperem no seu país. Até a sua liderança é extremamente corrupta. Na verdade, é provavelmente o segundo mais corrupto depois de Kusagakure. Fujin balançou a cabeça desapontado. Ele murmurou, na próxima vez que eu visitar Tanigakure, irei saqueá-la completamente. Imediatamente a lâmina do espírito do trovão apareceu em sua mão. Vários relâmpagos se moveram em direção ao acampamento dos bandidos. Antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, todos os bandidos foram nocauteados por serem eletrocutados por Lightning. As 12 meninas cativas que estavam sendo torturadas, ficaram chocadas ao ver a mudança repentina. Isso fez com que eles ficassem ainda mais assustados e ficassem em silêncio, pois algo havia nocauteado os fortes bandidos que assediavam sua aldeia há meses. De repente, um som encheu o ar. Vista-se e vá embora. As meninas não precisaram ouvir uma segunda vez. Todos imediatamente se vestiram e saíram correndo do acampamento. Eles correram em direção à sua aldeia. Fujin enviou um clone das sombras para cuidar das poucas pessoas que detectou ao longo do caminho que as garotas seguiram, caso também fossem bandidos. Ele olhou para os bandidos que estavam inconscientes e murmurou, parece que tenho cobaias mais que suficientes. Capítulo 535. Fujin se aproximou de um bandido. O selo de adivinhação dos 8 trigramas apareceu na palma da mão direita quando ele colocou a palma da mão no abdômen do bandido. Imediatamente um selo se formou em seu abdômen. O bandido, que ainda estava inconsciente, estremeceu, mas não acordou. Fujin observou o selo e analisou, isso parece certo. Agora, deixe-me ver como funciona. Fujin colocou a palma da mão no selo e inseriu um pouco de chakra nele. Num instante, o cenário ao seu redor mudou. Fujin olhou em volta. Ele estava parado no que parecia ser uma caverna abandonada. A entrada da caverna estava trancada atrás de um grande portão. Fujin observou, como eu imaginei. O selo de adivinhação dos 8 trigramas nos permite acessar um espaço espiritual dentro de nós mesmos. Um espaço espiritual que pode ser usado para selar enormes bestas com cauda. O selo dos 4 símbolos também pode criar esse espaço espiritual, mas não é flexível. Somente a pessoa e o ser selado podem acessá-lo e não se cria tal espaço quando não há nada selado dentro dele. De qualquer forma, parece que sua aparência difere de pessoa para pessoa. O espaço espiritual desse cara parece uma caverna. Eu me pergunto como será para os outros. Fujin imediatamente começou a testá-lo nos outros bandidos. Como ele esperava, todos tinham um tipo diferente de espaço espiritual. Alguns tinham pastagens planas, alguns tinham edifícios, alguns tinham montanhas, alguns tinham mar e assim por diante. Satisfeito com seus experimentos, Fujin pensou com um sorriso, não cometi nenhum erro ao criá-lo. O selo de adivinhação dos 8 trigramas é perfeito. Agora posso finalmente passar para a próxima etapa e a parte difícil. Ou seja, melhorar ainda mais esse selo, para criar um selo que ninguém fez antes. Se eu conseguir fazer isso como imaginei, poderei aumentar meu poder exponencialmente. No mínimo, estarei um passo à frente de todos os ninjas de nível S. Somente pessoas como a Shirama e Madara serão mais fortes que eu. Infelizmente, isso será muito difícil e pode ser arriscado. Sem mencionar que tenho que garantir sigilo absoluto. E preciso de algo mais fraco para testar o selo mais avançado. Felizmente, terei uma oportunidade perfeita não muito longe de agora. Eu só tenho que preparar o selo até lá. O sorriso de Fujin desapareceu quando ele começou a planejar o futuro. Seus olhos pousaram nos bandidos. Suas mãos se moviam como um borrão tecendo um conjunto de selos manuais. Chakra começou a emitir de seu corpo. Em vez de virar contra o vento, tornou o ambiente extremamente quente. Num piscar de olhos, todo o acampamento pegou fogo. As casas do acampamento, os bandidos inconscientes e qualquer outro objeto do acampamento começaram a queimar. A dor fez com que todos os bandidos acordassem. Seus narizes foram imediatamente bombardeados com o cheiro de carne queimada. Numa fração de segundo, seus cérebros registraram a dor que sentiam.
Gritos aterrorizados cheios de dor e medo podiam ser ouvidos a centenas de metros ao redor do acampamento. Infelizmente ou felizmente não havia ninguém por perto para ouvir. O único que conseguia ouvir estava parado no meio do fogo, completamente indiferente ao calor e aos gritos. Alguns bandidos conseguiram se levantar e quiseram fugir. Para seu horror, seus pés afundaram no chão. Eles olharam para baixo e, para sua consternação, o próprio chão estava derretendo. Em poucos minutos, cada bandido teve uma morte dolorosa e traumatizante. O fogo destruiu completamente seus corpos. Suas peles e até seus ossos derreteram. Na verdade, todos os sinais do acampamento foram destruídos. A única coisa que sobrou foi o chão queimado. O jutsu que Fujin usou foi o jutsu Liberação de Fogo, Inferno de Fogo. Durante a Primeira Grande Guerra Ninja, uma dúzia de ninjas que estavam sob o comando de Hiruzen foram capturados pelos ninjas de Kirigakuri e torturados brutalmente. No momento em que Hiruzen chegou para resgatá-los, tudo o que encontrou foram seus cadáveres torturados e mutilados. Foi então que Hiruzen criou este jutsu para se vingar de seus companheiros caídos. Quando Fujin pediu a ajuda de Hiruzen para aprender os jutsus da terra e do fogo, este foi um dos jutsus que ele ensinou a Fujin. Como de costume, Fujin usou um jutsu da terra para enterrar o solo queimado nas profundezas do subsolo e fazer com que o solo parecesse como novo. Se alguém que não soubesse da existência do acampamento de bandidos chegasse lá, nem suspeitaria que ali existia um acampamento de bandidos. Muito menos pensar que os restos mortais de 32 bandidos foram enterrados ali. Com o selo de adivinhação dos 8 trigramas testado, Fujin decidiu: eu deveria descansar esta noite. Embora eu seja mais forte, será melhor lutar contra Raiga quando estiver devidamente descansado. Afinal, esse cara é alguém que sobreviveu ou conseguiu escapar de Might Dui. Enquanto Fujin lidava com o acampamento de bandidos, seu clone garantiu que as meninas chegassem à aldeia e matassem alguns bandidos que encontraram. Também havia alguns outros bandidos que não estavam no acampamento. No entanto, Fujin não se importava com eles. Os bandidos não eram ninjas. Não havia razão para que alguns adultos da aldeia não conseguissem lidar com alguns bandidos comuns. E isso se aqueles dois ainda ousassem continuar suas atividades depois de verem que todo o acampamento estava desaparecido. Na manhã seguinte, Fujin continuou sua jornada. Em algumas horas, ele chegou à aldeia onde a família Kurozuki havia estabelecido sua base. Assim que chegou perto da aldeia, ele começou a ouvir sinos altos, surpreendendo Fujin, que se perguntou: o que está acontecendo na aldeia? Ele piscou e apareceu no topo de um dos penhascos que cercavam a vila. Seus olhos brilharam enquanto ele observava a situação. A alguma distância da aldeia, mais de uma dúzia de pessoas vestindo capas caminhavam em direção ao cemitério. 4 deles carregavam um caixão. Por quê? Por quê? Por que ele teve que morrer tão jovem? Caminhando atrás daqueles que carregavam o caixão, um cara estava de luto triste. Apesar de suas palavras, não parecia haver tristeza em sua voz ou em suas expressões faciais. Ele continuou lamentando: lembro-me de quando nos conhecemos. Você ficou tão entusiasmado quando afastei os funcionários gananciosos. Lembro-me de como você ficou feliz quando joguei nas minas para trabalhar para mim. Ainda me lembro de como você ficou feliz em ver todos os seus companheiros aldeões trabalhando sem interrupções com você. Por que Deus levou embora uma alma tão gentil? O grupo finalmente chegou ao cemitério e colocou o caixão em um buraco. Sons de luta e gritos abafados podiam ser ouvidos no caixão. No entanto, nenhuma das pessoas camufladas parece se importar. Eles começaram a despejar terra na cova. Enquanto Raiga estava de luto, de repente ele ouviu uma voz preocupada. Raiga, posso sentir que alguém está olhando para nós. Não consigo sentir onde ele está, mas tenho a sensação de que ele é muito forte. Raiga ficou surpresa. Ele murmurou suavemente: alguém que nem você consegue sentir, Hamaru? Fujin, que assistia à procissão do topo de um penhasco, pensou: parece que a informação estava correta. A pessoa no caixão está bem viva. Mesmo assim, eles o estão enterrando. Ah bem, ainda bem que eles já estão em um cemitério. Vai me poupar algum tempo. Fujin continuou assistindo. Ele obviamente não faria de tudo para salvar alguém e ficar fraco enquanto lutava contra um dos 7 espadachins ninja da névoa. No entanto, ele também não pretendia matar a pessoa, pois era apenas um civil. Ele apenas esperou que terminassem de enterrá-lo porque, ironicamente, essa logo seria a posição mais segura no cemitério. Os seguidores de Raiga continuaram a despejar o solo até que o solo estivesse nivelado. Raiga estava prestes a dizer suas condolências finais quando uma voz rouca foi ouvida: um enterro vivo. Hehe, isso é algo que eu não vi há muito tempo. As palavras repentinas surpreenderam a todos, inclusive Raiga e Hamaru, que não detectaram ninguém. Eles imediatamente olharam na direção da voz e viram Fujin parado ali usando uma máscara de demônio e uma longa capa preta. A maioria deles imediatamente sacou suas armas. Um dos subordinados de Raiga gritou agressivamente: quem é você? Fujin riu e respondeu: apenas um viajante. Vim procurar uma vila para comer alguma coisa. Seu pequeno show me atraiu aqui, hehe. Os subordinados de Raiga imediatamente ficaram irritados ao entenderem que estavam sendo ridicularizados. Um deles disse: você quer comer? Claro, nós providenciaremos isso para você. Será sua última refeição antes do funeral. Enquanto ele falava, alguns dos subordinados começaram a caminhar em direção a Fujin. Fujin caiu na gargalhada e respondeu: hahaha, isso parece divertido. Vocês parecem ser o tipo de pessoa que pode preparar minha refeição favorita também. Os subordinados de Raiga ficaram surpresos com tal resposta. Os únicos que não ficaram surpresos foram Raiga e Hamaru, que sentiram que havia algo estranho no estranho encapuzado. Mesmo assim, um de seus subordinados riu e perguntou: preparar sua refeição favorita? Hahaha, claro que faremos. Qual é a sua refeição favorita? Sua risada e os sorrisos zombeteiros dos outros congelaram quando um braço cutucou seu peito, segurando seu coração na palma da mão. Um sussurro foi ouvido no cemitério: corações humanos.
Capítulo 536. Fujin puxou a mão para trás enquanto segurava o coração na palma. A ação de alguém tão casualmente arrancando o coração de um de seus camaradas quando eles o superavam em número surpreendeu a todos. O corpo do cara sem coração caiu no chão. O som finalmente trouxe todos de volta à realidade enquanto eles pegavam suas armas e gritavam: "Vocês estão mortos." Exceto Raiga, todos correram em direção a Fujin. Raiga observou cuidadosamente enquanto queria que seus subordinados testassem Fujin. Hamaru, que estava escondido na capa de Raiga, focou na direção da voz de Fujin. Seus olhos estavam vermelhos o tempo todo, no entanto, ele ainda não conseguia ver nada. Ele sussurrou em um tom preocupado: "Raiga, não consigo senti-lo. Estou tendo a sensação de que algo ou alguém o está ajudando a se esconder da minha habilidade." Raiga ficou surpresa. Esta foi a primeira vez que a habilidade de Hamaru falhou. Foi ainda mais surpreendente porque pela primeira vez ele pôde ver a pessoa que Hamaru não conseguia sentir. Embora o Kekkei Genkai de Hamaru fosse bastante forte, não foi uma surpresa que ele não tenha sido capaz de detectar Fujin. A razão foi muito simples. A capa de Fujin estava tão densamente coberta de selos que havia pelo menos 1000 selos naquela capa, a maioria dos quais eram para furtividade e antidetecção. Uma criança como Hamaru não tinha chance contra tal capa, apesar de sua Kekkei Genkai. Fujin olhou para Raiga e seus subordinados e pensou: ele quer que eles me testem? Por que se preocupar? Ele já deveria ter adivinhado que não sou fraco." Fujin apenas evitou o subordinado de Raiga, que brandiu uma espada verticalmente para ele. Naquele exato momento, um soco aprimorado com chakra atingiu seu abdômen. O soco destruiu seu abdômen. Suas entranhas foram explodidas contra Raiga e seus subordinados, que ficaram imediatamente cobertos de sangue. Antes que pudessem registrar o que estava acontecendo, outras 4 pessoas foram destruídas da mesma maneira por Fujin. Ver seus camaradas sendo explodidos dessa maneira finalmente os fez entender a diferença em suas forças. Um deles gritou: "Todos reúnam-se aqui." Em um instante, todos os subordinados de Raiga recuaram para o cara que gritou. Em um segundo, eles se amontoaram, surpreendendo Fujin, que pensou: o que eles estão fazendo? Ainda assim, é uma surpresa que eles ainda não estejam aterrorizados e ainda estejam olhando agressivamente para mim. Sempre que Fujin lutava contra ninjas de aldeias menores, eles sempre perdiam a confiança depois que alguns de seus camaradas morriam e entendiam a diferença de poder entre Fujin. Eles geralmente perdiam a vontade de lutar e escapavam em direções diferentes para sobreviver. Para sua surpresa, esses ninjas não tinham tanto medo. Ele olhou para Raiga e se perguntou: é porque eles são apoiados por esses espadachins da névoa? O cara que havia gritado antes gritou novamente: "Arte ninja, tornado negro." Os subordinados de Raiga, que estavam empilhados uns sobre os outros, abriram os braços. Lâminas retráteis apareceram em seus braços e começaram a girar a uma velocidade muito rápida. Sua rotação fez com que parecessem um tornado negro que rapidamente se moveu em direção a Fujin. Fujin ficou surpreso com o jutsu e recuou pela primeira vez e se perguntou: parece uma cópia da técnica Inuzuka. A questão é, quão afiadas são essas lâminas? Fujin recebeu a resposta muito rapidamente ao ver o tornado cortando uma pedra ao meio. Seus olhos brilharam quando ele observou: nada mal chakra está fluindo através de cada uma dessas espadas. No entanto, seu controle não é muito bom. Parece que Raiga os treinou até certo ponto, pelo menos. Ah bem, tanto faz. Isso é entretenimento suficiente. Senbons apareceram nas mãos de Fujin. Fujin os carregou com Lightning e os lançou em uma ação suave. Apesar dos ninjas girarem em alta velocidade e serem cobertos pelo tornado e pelas espadas giratórias, todos os 8 Senbons perfuraram 8 cabeças em um piscar de olhos. Menos de um segundo depois, aqueles que ainda estavam vivos também tiveram suas cabeças perfuradas. O tornado parou e seus cadáveres voaram em todas as direções devido ao impulso de seus corpos. A expressão de Raiga ficou muito séria. Ele analisou: liberação relâmpago e tanta velocidade. Sua força também é muito alta. Ele é de Komogakure? 2 lâminas curtas apareceram nas mãos de Raiga. Os olhos de Fujin imediatamente pousaram neles. Ele riu e disse: apenas assistir seus subordinados sendo massacrados. Parece que você realmente ama funerais. Devo esperar você terminar os funerais deles ou você está impaciente o suficiente para o seu próprio? Raiga perguntou com uma expressão sombria: quem é você? Você não poderia ter chegado aqui por acaso. Fujin respondeu com indiferença: eu sou Akuro. Estou procurando alguns subordinados capazes e ouvi dizer que um ninja forte estava hospedado aqui. Para ser honesto, estou desapontado até agora. Mas suponho que posso lhe dar algumas oportunidades para provar seu valor. Então, você está disposto a me seguir? As palavras de Fujin imediatamente enfureceram Raiga. Embora Fujin tenha demonstrado alguma força, estava longe do nível de fazer alguém como Raiga se sentir ameaçado. Suas palavras foram apenas um insulto. Ele ergueu as espadas e gritou: você acha que apenas matar essas forragens me assustaria? Um ex-membro dos 7 espadachins ninja da névoa? Enterro relâmpago, banquete relâmpago. Raiga liberou o relâmpago que flui através das lâminas de Kiba em direção a Fujin. Atravessou a atmosfera e avançou em direção a Fujin. Fujin olhou para o ataque e pensou: bem, valeu a pena tentar. Agora, qual Kekkei Genkai o garoto nas costas tem exatamente? Está controlando a poeira? O relâmpago perfurou o corpo de Fujin em um piscar de olhos. No entanto, nenhum sangue foi derramado. Em vez disso, a imagem de Fujin desapareceu e Raiga recuou imediatamente para evitar os Senbons que chegavam. Ele se esquivou de 5 e o último mal conseguiu criar um corte na bochecha esquerda. Ele amaldiçoou: esses Senbons são muito rápidos.
Tenho que tomar cuidado para que eles não atinjam Hamaru. Pelo canto do olho, Raiga percebeu Fujin se movendo rapidamente em sua direção. Ele apontou uma de suas lâminas para Fujin. Liberação de relâmpago. Jutsu bola relâmpago. Ele disparou uma bola relâmpago em Fujin. Ao mesmo tempo, a lâmina do espírito do trovão apareceu na mão de Fujin, mas permaneceu escondida sob as mangas. Fujin apontou para a bola relâmpago que se aproximava. Liberação de relâmpago. Tiro relâmpago giratório. Fujin disparou um raio que se comprimiu em forma de cone e avançou enquanto girava como uma broca. Ele perfurou a bola relâmpago de Raiga e o alcançou em um instante. Raiga disparou outra Lightning Ball que redirecionou o Spinning Lightning para longe dele. Aproveitando o tempo que Raiga precisava para redirecionar e desviar do ataque, Fujin bateu as mãos no chão. Liberação relâmpago. Ligação de 4 pilares. 4 pedras gigantes foram convocadas, cercando Raiga por todos os lados. Vendo os pilares, Raiga imediatamente amaldiçoou. Merda. Aguente Hamaru. Ele imediatamente liberou uma grande quantidade de relâmpagos de suas lâminas de Kiba. Ao mesmo tempo, os 4 pilares dispararam relâmpagos em Raiga. O relâmpago Raiga soltou permaneceu ao seu redor e ele começou a girar em alta velocidade. Arte Ninja, Dragão do Trovão Tornado. A rotação de Raiga causou a formação de um vórtice giratório de vento e eletricidade ao seu redor. Os 4 relâmpagos atingiram o vórtice e foram parados por ele. Fujin ficou surpreso com o desenvolvimento. Ele analisou. Um jutsu combinado de vento e relâmpago. Nada mal. Talvez eu pudesse recriá-lo, embora eu não possa usá-lo como Fujin. Fujin imediatamente disparou alguns sembons carregados de relâmpago em Raiga, mas eles foram desviados devido ao relâmpago girando no vórtice. O vórtice logo assumiu a forma de um dragão. No entanto, Raiga não usou para atacar. Em vez disso, ele permaneceu dentro do dragão e despejou seu chakra nas lâminas de Kiba. Liberação de relâmpago. Presas de relâmpago. Raiga lançou um relâmpago no céu. Atingiu as nuvens e desapareceu. Fujin olhou para o céu enquanto seus olhos brilhavam. Logo a surpresa apareceu em seu rosto. A surpresa logo se transformou em um sorriso quando ele murmurou para si mesmo. Parece que a informação era precisa. Hehe, agora eu quero ainda mais essas espadas. Enquanto Fujin estava olhando para o céu, um raio natural caiu em direção a Fujin. Capítulo 537. Fujin olhou para o céu e viu um relâmpago caindo em sua direção. Mesmo que Raiga controlasse o raio com as lâminas de Kiba, ele não incluía nenhum de seu chakra. O relâmpago era completamente natural e, portanto, muito mais selvagem. No entanto, Fujin não se moveu e levantou o braço esquerdo. Um som alto como o chilrear dos pássaros foi ouvido quando Fujin interceptou o relâmpago com Chidori. Raiga observou com os olhos arregalados quando viu Fujin cortando o relâmpago. Ele imediatamente lançou o Dragon Thunder Tornado em direção a Fujin. Por trás da máscara, um largo sorriso apareceu no rosto de Fujin. Ele pensou, sempre quis tentar isso. Hehe, o cortador relâmpago de fato. Agora, o que mais essas espadas podem fazer? Fujin viu o Dragon Thunder Tornado vindo em sua direção. Ao mesmo tempo, seus olhos brilhantes notaram alguma poeira vermelha dentro do tornado. A palma esquerda de Fujin cerrou-se em punho enquanto ele socava o chão à sua frente com muita força. O soco aprimorado com chakra destruiu completamente o chão, criando uma cratera gigante. Ao mesmo tempo, várias pedras foram lançadas do solo e atingiram o Dragon Thunder Tornado, interrompendo-o completamente e impedindo de se aproximar de Fujin por mais tempo. A poeira vermelha também foi enviada na direção oposta. O impacto foi tão forte que a força do soco fez com que até o chão sob os pés de Raiga desabasse. Ele imediatamente se afastou enquanto pensava, quem é esse cara? Ele usa armas carregadas de raios como os ninjas de Kumo, pode cortar raios como o Cop Ninja e tem a mesma força monstruosa do Sannin de Konoha. Ele veio até aqui apenas para me insultar e atrapalhar meus planos? Raiga não teve tempo para pensar nas respostas às suas perguntas enquanto mais sembons carregados como raios eram lançados contra ele. Ele se esquivou de alguns e bloqueou o resto com sua espada. Atrás de nós. Os olhos de Raiga se arregalaram ao ouvir a voz de Hamaru e sentir um enorme chakra. Ele se virou e viu uma enorme onda de raios vindo em sua direção. Fujin usou a amplificação da lâmina do espírito do trovão para amplificar um jutsu sobrecarregado da falsa escuridão a um nível ridículo. Raiga instintivamente usou o jutsu Fang of Lightning e se afastou. Um relâmpago caiu das nuvens em Fujin. No entanto, Fujin apenas evitou o ataque do relâmpago e controlou o jutsu da falsa escuridão para perseguir Raiga. Raiga continuou fugindo enquanto lançava mais Lightning Fangs em Fujin, que continuou evitando os ataques de Lightning e se concentrou em caçar Raiga. Raiga percebeu imediatamente, não posso continuar com isso. Só consigo me esquivar mais algumas vezes antes de ser atingido, mas parece que ele consegue me esquivar o dia todo. Sem mencionar que ficarei sem chakra muito rapidamente nesse ritmo. Raiga usou a presa do relâmpago mais uma vez. Desta vez, Fujin ficou surpreso. Em vez de ser apontado para ele, o relâmpago foi apontado para o próprio Raiga. Raiga levantou suas espadas e deixou o relâmpago atingir-se. Uma fração de segundo depois, o jutsu amplificado da falsa escuridão atingiu Raiga, criando uma explosão. No entanto, não havia alegria no rosto de Fujin. Em vez disso, ele estava confuso. Fujin podia sentir que nem Raiga nem Hamaru estavam feridos. Ele se perguntou, o que diabos aconteceu? Ele de alguma forma usou aquele ataque relâmpago para neutralizar meu ataque? Mas como? Aquele relâmpago caiu alguns momentos antes do meu jutsu pousar. À medida que a poeira e a fumaça da explosão diminuíam, os olhos de Fujin se arregalaram.
Fujin, que estava completamente certo de sua vitória e bastante relaxado na luta, de repente levantou a guarda ao máximo. Num piscar de olhos, um dos selos em sua braçadeira se acendeu e 4 dúzias de kunai apareceram. Cada um deles foi lançado nos arredores e enterrado no chão. Embora a kunai parecesse normal, ela tinha uma especialidade que os outros não conseguiam notar. Cada uma das kunai tinha uma marca especial, a marca Flying Thunder God. E a razão pela qual Fujin recorreu a isso foi devido ao que estava vendo. Na frente dele estavam Raiga e Hamaru cobertos com armadura relâmpago. Parecia muito semelhante ao modo Lightning Chakra do Raikage. Fujin amaldiçoou. Que porra é essa? Desde quando Raiga aprendeu o modo Lightning Chakra? O que diabos ele está fazendo neste lugar remoto se é tão forte? Merda, essa luta vai ser muito mais difícil. Eu não consigo me conter. Talvez eu precise usar tudo que estiver à minha disposição. Fujin sabia muito bem o quão ridiculamente forte era o modo Lightning Chakra de Raikage. Forneceu ao ninja velocidade e defesas ridículas, além de um forte poder de ataque. Por mais rápido que fosse, Fujin não era arrogante o suficiente para pensar que poderia acompanhar isso sem recorrer ao deus voador do trovão. Ele também não achava que seus jutsus de relâmpago seriam capazes de romper essas defesas. Ele não viu escolha senão parar de esconder seus jutsus de vento. Fujin tinha apenas um jutsu que poderia garantir a morte contra o manto do relâmpago. Esse foi o Rasen Shuriken. No entanto, seus clones precisaram de muito tempo para criá-lo, o que permitiria a Raiga dissipar seus clones muito antes de criarem o jutsu. Portanto, ele só podia esperar que os jutsus do vácuo funcionassem. Raiga percebeu imediatamente a mudança na atitude de Fujin e se perguntou, por que ele ficou tão alerta de repente? Ele perguntou suavemente Hamaru, você pode vê-lo agora? Hamaru respondeu, ainda não consigo vê-lo. Só posso senti-lo quando ele acumula uma grande quantidade de chakra. Além disso, posso ouvir seus movimentos agora. Serei capaz de localizá-lo na névoa. Raiga respondeu, ótimo. Vou testar seu combate corpo a corpo primeiro. Com as lâminas Kiba na mão, Raiga moveu-se em direção a Fujin em alta velocidade. No entanto, a confusão apareceu nos olhos de Fujin mais uma vez enquanto ele se perguntava, por que sua velocidade não aumentou? Ou ele está apenas fingindo ser lento para me pegar desprevenido? Seja qual for o caso, preciso estar pronto para me teletransportar a qualquer momento. Fujin não baixou a guarda e esperou que Raiga atacasse. Raiga alcançou Fujin e o atacou com suas espadas. Sabendo que a lâmina do espírito do trovão não seria capaz de bloquear as lâminas de Kiba, Fujin recuou alguns passos e lançou mais senbons carregados de raios a uma distância extremamente próxima. Para surpresa de Fujin, Raiga bloqueou os senbons com suas lâminas em vez de confiar em sua armadura. Ele murmurou, estranho, muito estranho. Este não é o modo relâmpago chakra? Ou ele está fingindo? Raiga continuou avançando em direção a Fujin. Fujin também se moveu em direção a ele e lançou mais senbons simultaneamente, forçando Raiga a bloquear novamente. Enquanto bloqueava, Fujin acertou um chute no lado direito de Raiga. Escusado será dizer que Fujin concentrou o máximo de chakra que pôde em pouco tempo. A Thunder Armor de Raiga foi atingida. A força do chute foi tão alta que rompeu todas as camadas da armadura do trovão e caiu no lado direito do abdômen de Raiga. Ele e Hamaru foram lançados horizontalmente como uma bala de canhão e caíram na montanha. Fujin não os perseguiu e apenas analisou fraco. Isso foi muito fraco. Essa defesa provavelmente não é nem 1% da defesa do Raikage. A única coisa boa foi que a armadura absorveu o impacto do meu chute e o espalhou por toda a armadura. Caso contrário, aquele chute poderia ter sido suficiente para aleijá-lo, apesar de ter a armadura. Fujin suspirou internamente, que chatice. Esse cara me assustou sem motivo. Eu até trouxe as kunais do deus voador do trovão. O que Raiga usou foi apenas um jutsu que ele criou com a ajuda das lâminas de Kiba. O jutsu foi chamado de liberação de relâmpago, armadura de relâmpago. Seu principal uso eram defesas aprimoradas. Ele não proporcionou nenhum aumento na velocidade nem teve nenhuma capacidade ofensiva além de atingir qualquer um que o tocasse. Então, embora parecesse o modo chakra relâmpago, não estava nem perto do seu nível. Claro, não foi completamente inútil. Raiga usou a defesa fornecida pela armadura sem comprometer a velocidade para enfrentar os oponentes em combate corpo a corpo. Como sua armadura podia resistir a ataques comuns, permitiu que Raiga se concentrasse completamente em seu ataque, proporcionando-lhe uma enorme vantagem. Além dos ninjas com nível de poder de classificação S ou próximo a ele, todos lutariam contra essa combinação. Raiga tossiu sangue enquanto se recompunha. Hamaru também ficou ferido devido ao acidente. Felizmente, Raiga usou seu próprio corpo como escudo para evitar que ele se machucasse muito, algo que Fujin achou muito peculiar. Hamaru suportou a dor para não distrair Raiga. Ele perguntou, Raiga, você está bem? Ryaga tossiu mais algumas vezes e disse, algumas das minhas costelas estão danificadas, mas ainda devo ser capaz de lutar. Rastreie e me informe sobre seus movimentos. Jutsu da névoa oculta. Capítulo 538. O cemitério e a área ao redor logo ficaram cobertos de névoa. Fujin não se incomodou em parar, pois o jutsu era praticamente inútil contra ele. No entanto, ele ficou surpreso ao se perguntar, Raiga está confiante em ser capaz de me detectar em uma névoa tão densa? Esse garoto tem mais capacidades além de controlar aquela poeira vermelha? Ainda não entendo o que aquela poeira vermelha pode fazer. Achei que poderia ser algo parecido com Gaara, mas não parece ser o caso. Além disso, por que Raiga se preocupa tanto com ele? É tão incomum para ele estar tão preocupado. Inicialmente presumi que poderia ser um relacionamento semelhante ao de Zabuza e Aku, mas não parece ser o caso. Embora haja uma chance de que ele esteja apenas agindo. Bem, vou descobrir todas as respostas em breve. Uma espessa camada de névoa envolveu toda a área. Fujin mudou sua localização e ativou seu campo de chakra e a técnica de detecção de espaço-tempo. O que ele sentiu o surpreendeu mais uma vez.
Com seu campo de chakra, Fujin sentiu 16 assinaturas de chakra reunidas em grupos de 2 ou 3. No entanto, com sua técnica de detecção de espaço-tempo, ele detectou apenas um distúrbio, e seu campo de chakra não conseguiu detectar nenhuma assinatura de chakra naquele local. Foi a primeira vez que Fujin obteve dois resultados completamente opostos com suas duas técnicas de detecção. 6 Shadow Clones apareceram ao redor de Fujin. Eles piscaram para investigar essas 16 assinaturas de chakra. Enquanto isso, Raiga perguntou: onde ele está, Hamaru? Hamaru respondeu nervosamente: posso sentir que ele está nos sentindo, mas não foi capaz de nos encontrar. No entanto, não consigo mais detectá-lo. Não consigo ouvir nenhum som dele. Hamaru estava confuso. Ele não entendia o que estava acontecendo com esse oponente. Foi a primeira vez que ele experimentou algo assim. Por outro lado, Raiga foi facilmente capaz de compreender devido à sua vasta experiência. Ele descobriu: Hamaru foi capaz de ouvi-lo mais cedo porque não se preocupou em reduzir o ruído de seus movimentos enquanto lutava contra mim. Porém, na neblina, ele presta atenção especial para garantir que seus movimentos sejam o mais silenciosos possível. Então é a boa e velha caçada na neblina. Dito isto, preciso ter cuidado. Algo nele parece estranho. É como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Eu também não entendo porque ele jogou a kunai quando usei a armadura de raio. Raiga também mudou de posição. Embora Hamaru não tenha ajudado muito, ele tinha décadas de experiência em luta na névoa. Excedeu em muito a experiência total de Fujin. Se não fosse pela técnica de detecção do espaço-tempo, Fujin estaria em desvantagem na névoa desde que não usasse os jutsus do vento. Os clones de Fujin alcançaram as assinaturas de chakra que Fujin sentiu. Como esperado, não havia ninguém lá. Em vez disso, havia poeira vermelha ali. Seus clones analisaram. Entendo, a poeira vermelha pode obscurecer meu julgamento de chakra. Ele pode criar assinaturas de chakra falsas e provavelmente também ocultar as assinaturas de chakra reais. Não admira que meu campo de chakra não sentisse seus corpos reais. Ainda assim, essa habilidade significa que eles pensam que eu não posso senti-los, hehe. Os clones de Fujin se dissiparam e enviaram as memórias de volta para ele. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava: você não achou que se tornaria presa neste terreno de caça que criou, não é, Raiga? Fujin moveu-se furtivamente em direção a Raiga. Como ainda não havia sido atacado na névoa, Fujin tinha certeza de que Raiga não conseguia senti-lo. Mesmo assim, Fujin sabia que não poderia exagerar. Se ele aumentasse seu chakra, Raiga sentiria isso facilmente. Mesmo sem isso, um ninja experiente como Raiga teria uma sensação de perigo muito elevada. Então, Fujin sabia que teria apenas uma chance de emboscar. Se ele falhasse, Raiga dispersaria a névoa, entendendo sua posição desvantajosa. Raiga estava se movendo furtivamente na neblina para encontrar sinais de Fujin. Sem que ele soubesse, Fujin apareceu apenas alguns metros atrás dele. Fujin apontou a lâmina do espírito do trovão para ele. Em um instante, um Lightning Blade apareceu e se estendeu por 10 metros. Raiga desconhecia completamente o perigo. Mesmo assim, ele moveu o corpo para a esquerda instintivamente. A lâmina relâmpago perfurou o lado direito de seu abdômen, eletrocutando-o e queimando os órgãos por onde passou. Ao mesmo tempo, um grito horripilante foi ouvido. Veio de Hamaru, cuja perna direita foi perfurada pela lâmina relâmpago. Raiga aguentou a dor, mas Hamaru não. Raiga ficou preocupado com Hamaru, mas entendeu que ele não poderia se dar ao luxo de se distrair. Ele cerrou os dentes e lançou uma bola relâmpago atrás dele em menos de uma fração de segundo depois de ser atingido. Apesar de sua ação rápida, foi muito lento para Fujin, que antecipou e evitou o ataque enquanto se aproximava de Raiga ao mesmo tempo. A lâmina relâmpago se transformou em um chicote relâmpago quando ele o atacou novamente em Raiga. Raiga levantou suas espadas para defender o ataque. O chicote relâmpago atingiu as lâminas de Kiba. O chicote relâmpago foi bloqueado, mas para surpresa de Raiga, de alguma forma forçou as lâminas de Kiba a permanecerem no mesmo lugar, dificultando a retirada das lâminas. Embora ele precisasse de menos de um segundo para libertar suas espadas, Fujin não lhe deu tempo. Ele apareceu na frente dele e chutou seu peito. O chute concentrado em chakra danificou brutalmente seu peito, destruindo várias costelas e danificando seus pulmões e até mesmo seu coração. Ele cuspiu sangue enquanto voava para trás, deixando suas lâminas com o chicote relâmpago. Hamaru, que estava em uma bolsa nas costas, também foi lançado voando para longe dele. Fujin criou 2 Shadow Clones. Um foi para Hamaru enquanto o outro seguiu Raiga. Enquanto isso, Fujin observou as espadas por um segundo antes de guardá-las em um pergaminho de armazenamento. Seu principal objetivo na luta contra Raiga foi alcançado. Sua identidade Akuro agora tinha 3 espadas excelentes. A coleção de suas espadas era realmente melhor do que Fujin usava normalmente. Um dos clones de Fujin piscou próximo à bolsa de Hamaru, pegou-o e pescou por algumas centenas de metros. Fujin ainda não tinha certeza de qual era sua Kekkei Genkai. Conhecendo as técnicas mortais que existiam no mundo Naruto, ele não estava interessado em se tornar arrogante e correr riscos desnecessários. Seu outro clone piscou ao lado de Raiga e bateu a palma da mão em seu abdômen. Isso causou ainda mais dor a Raiga. Mais importante ainda, o selo automaldito foi aplicado em seu abdômen, restringindo seus movimentos e acesso ao seu chakra. Porém, em vez de se preocupar com sua situação, a mente de Raiga estava focada em Hamaru, que foi lançado para longe dele. Apesar de estar restringido pelo selo amaldiçoado e com muita dor, ele ainda conseguiu abrir a boca e perguntou freneticamente: Hamaru, onde está Hamaru? Este desenvolvimento surpreendeu Fujin mais uma vez. Ele pensou, sua personalidade não combina inteiramente com as informações de Konoha. Pensar que alguém tão doente e sanguinário como ele estaria mais preocupado com a vida de uma criança do que com a sua. Sem mencionar que aquele garoto também não é dele. Raiga ficou cada vez mais frenética. Se ele não tivesse sido gravemente ferido, ele poderia ter quebrado o selo amaldiçoado apenas com sua vontade.
De repente ele ouviu a voz de Fujin, Raiga Kurozuki, um dos 7 espadachins ninja da névoa conhecido por sua brutalidade e natureza sanguinária. Pensar que você seria tão apegado a uma criança. Tenho que admitir, isso não é algo eu esperava. Os olhos de Fujin brilhavam enquanto ele falava. Ele estava inspecionando Raiga, perguntando-se se ele estava sob alguma influência. No entanto, ele não encontrou nada de estranho. Mesmo assim, ele não pôde deixar de sentir que algo estava errado com Raiga. Sua obsessão pelo garoto parecia muito antinatural. Ele não pôde deixar de pensar. Não me diga que os fetiches de Orochimaru estão se espalhando por Keri. Seria uma visão bastante perturbadora. Raiga não se importou com a confusão de Fujin e continuou gritando. O que você fez com Hamaru? Bastardo! Quem é você? Por que veio aqui para separar eu e Hamaru? Não natural. Isso é muito antinatural. Fujin pensou. Ele disse, diga-me quem é esse garoto, quais são suas habilidades e por que você está tão preocupado com ele. Se você puder me convencer, deixarei que você o conheça. Raiga disse imediatamente, ele é minha família. Ele é o único que me completa. Traga-o para... As palavras de Raiga ficaram presas em sua boca enquanto sua garganta era cortada. Fujin murmurou, já que você pensou nas respostas, posso descobrir a verdade sozinho. Fujin colocou a palma da mão na cabeça de Raiga e inseriu o chakra Yin em seu cérebro. Em uma vila remota na terra do rio, conhecida apenas por sua proximidade com uma mina de ouro, Raiga Kurozuki, um dos 7 espadachins ninja da névoa, encontrou seu fim. Foi o segundo que caiu pela lâmina de Fujin. Capítulo 539. Vendo o estado de espírito de Raiga, Fujin entendeu que não seria capaz de obter respostas claras para ele. Mesmo que o fizesse, ele não teria certeza se as respostas eram verdadeiras, mentiras ou delírios de Raiga. A razão pela qual ele fez essas perguntas foi para fazer Raiga pensar subconscientemente sobre elas, facilitando o trabalho de Fujin de ler suas memórias. Enquanto Fujin lidava com Raiga, o clone de Fujin colocou a bolsa no chão. Seus olhos brilharam quando ele observou. A bolsa está cheia de poeira vermelha, tornando difícil para mim sentir. Bem, deixe-me ver que habilidade esse garoto tem e como ele fez alguém tão cruel como Raiga ficar tão preocupado com ele. O clone apontou o dedo para Hamaru. Um pequeno raio disparou da ponta de seu dedo e perfurou a bolsa, atingindo Hamaru. Ele gritou e imediatamente perdeu a consciência. A poeira vermelha desapareceu assim que ele perdeu a consciência. O clone de Fujin abriu a bolsa e colocou o menino no chão. Ele colocou a palma da mão na testa de Hamaru e inseriu o chakra Yin em seu cérebro para ler sua mente também. Enquanto Fujin lia as memórias de Raiga, seu clone das sombras desapareceu e chegou ao cemitério onde alguém havia sido enterrado vivo não muito tempo atrás. Como não passou muito tempo, aquele homem ainda estava vivo. O clone de Fujin criou um pequeno buraco do chão até o caixão. Ele criou um buraco no caixão para garantir que o ar continuasse fluindo para dentro do caixão. Ele então permaneceu na área para garantir que ninguém perturbasse Fujin ou seu clone. Como Raiga estava pensando em Hamaru durante sua morte, Fujin conseguiu ler todas as memórias de Raiga relacionadas a Hamaru e alguns outros assuntos em cerca de 10 minutos. Quanto mais ele lia, mais confuso ficava. Ao mesmo tempo, uma sensação de alerta apareceu em seus olhos. Fujin analisou, isso é estranho. Muito estranho. Alguém tão cruel como Raiga sentiu pena do garoto enquanto ele massacrava uma aldeia inteira. Mesmo que Hamaru tenha falado algumas palavras para demonstrar simpatia, como um dos 7 espadachins ninja da névoa pode ser manipulado tão facilmente? Mesmo Toque no Jutsu de Naruto pode não ter tal efeito. O que é ainda mais estranho é que a obsessão de Raiga por Hamaru continuou aumentando com o tempo. E não é como Zabuza, cuja afeição por Aku cresceu naturalmente com o tempo. É algum tipo estranho de obsessão que fez Raiga se importar muito mais com o garoto do que com ele mesmo. Ele realmente acreditava que estaria incompleto sem Hamaru. Uma carranca apareceu no rosto de Fujin enquanto ele murmurava. É quase como se ele estivesse sob algum genjutsu ou talvez usando alguma droga. Foi esse garoto ou outra pessoa? A imagem de Obito apareceu na mente de Fujin, mas ele não conseguia pensar em nenhum motivo para Obito fazer algo assim. Fujin selou o corpo de Raiga enquanto pensava. Vou ler o resto das memórias de Raiga mais tarde. Poderei aprender muitos segredos de Kiri com ele. Pode ser útil em algum momento no futuro. Aqueles 2 esquadrões Chunin desaparecidos de Konoha também foram enterrados por ele. Precisarei capturar alguns de seus subordinados que estavam presentes para ter uma desculpa para dar a Hiruzen sobre como os encontrei. Vou manter o cadáver de Raiga comigo em vez de cremar e enterrar os restos mortais como costumo fazer. Como ninguém sabe que fui eu que matou Raiga, será seguro usá-lo para Edo Tensei depois que eu aprender esse jutsu. Embora ele não tenha as espadas, ele ainda é mais forte que um Elite Jounin comum. Fujin pescou ao lado do clone que estava no cemitério e disse, vigie o outro clone à distância. Verifique se há algum problema. Informe-me quando ele terminar. O clone assentiu e desapareceu. Ao contrário de Fujin que leu apenas uma parte das memórias de Raiga, seu clone estava lendo todas as memórias de Hamaru. Então, ele precisava de muito mais tempo. Fujin ficou no cemitério enquanto planejava o que fazer a seguir. Enquanto Fujin esperava que seu clone fosse feito, os aldeões que trabalhavam na mina e alguns dos subordinados de Raiga que estavam olhando para a mina olharam para o cemitério de uma longa distância com algum medo. Não muito tempo atrás, relâmpagos choviam sem parar ao redor do cemitério. Explosões altas também foram ouvidas continuamente. Eles entenderam que ali estava acontecendo uma luta intensa. Porém, mesmo depois que a luta terminou, ninguém apareceu. Depois de esperar 15 minutos, alguns membros da família Kurozuki foram verificar a situação. Porém, não retornaram para informar o restante da situação. Ninguém se atreveu a caminhar em direção ao cemitério novamente. Cerca de 1 hora depois, o clone de Fujin finalmente foi concluído. Ele se dissipou e Fujin recebeu as memórias. Sua mente imediatamente começou a trabalhar. A primeira pergunta que surgiu em sua mente foi, qual Kekkei Genkai é essa?
Fujin ficou surpreso e impressionado com o Kekkei Genkai de Hamaru. Ele pensou, é notável. Se Danzo ou Hiruzen soubessem sobre esse garoto, ambos teriam feito qualquer coisa para colocá-lo sob seu comando, torná-lo leal a eles e talvez começar um novo clã em Konoha. A habilidade básica de seu dojutsu é ver obstáculos além e ver longas distâncias, assim como o Byakugan. Em alguns aspectos, é realmente superior ao Byakugan. A percepção e os poderes analíticos que este dojutsu concede são excelentes para compreender detalhes ocultos. Foi esse aspecto que pegou Raiga desprevenido, já que Hamaru conseguia analisá-lo perfeitamente e foi um motivo importante para Raiga levar Hamaru com ele em vez de matá-lo. Apenas essa habilidade teria sido muito boa, mas sua Kekkei Genkai tem mais recursos. Ele pode criar e controlar pequenas quantidades de poeira vermelha. Este pó vermelho pode ser usado para mascarar as assinaturas de chakra dele e até mesmo de Raiga. Foi isso que permitiu que eles se escondessem do meu campo de chakra. Além disso, o pó vermelho também pode ser usado para fabricar assinaturas de chakra perfeitas para confundir sensores e usuários do Byakugan. Além disso, seus olhos também podem dizer com precisão se alguém está vivo ou morto, verificando que ele pensa ser força vital. O que é ainda mais absurdo é que ele pode transferir sua própria força vital para outras pessoas e reanimá-las de uma situação de quase morte. É o mesmo que o maldito Kinjutsu Tio desenvolvido após décadas de pesquisa. Sério, o que diabos está acontecendo com essa Kekkei Genkai absurda? Eu inicialmente pensei que poderia ser Ketsuryugan do clã Shinoiki que o clã Uchiha exilou. Mas é bem diferente e provavelmente muito mais útil. Fujin poderia facilmente ver a vantagem de poder transferir força vital para curar qualquer pessoa. Se Hamaru fosse treinado para se tornar um Jounin de elite, então ele poderia ajudar um ninja de nível S e essencialmente dar-lhes uma segunda chance na batalha. Numa grande guerra, essa habilidade era preciosa demais e incrivelmente perigosa para qualquer força inimiga. E isso foi apenas com Hamaru. E se houvesse uma dúzia como ele? E essa foi apenas a aplicação básica. Como poderia transferir força vital? A primeira pergunta que surgiu no cérebro de Fujin foi se essa habilidade poderia ser usada para aumentar a expectativa de vida. Fujin pensou um pouco antes de concluir. Provavelmente não. No entanto, mesmo que haja uma pequena chance, não há razão para não testá-la. Se eu precisar de força vital no futuro por algum motivo, será bom ter uma maneira de obtê-la. Mesmo sem isso, apenas ter alguém que possa me salvar da beira da morte é uma coisa boa. Uma vez que o alcance do meu Deus voador do trovão pode cobrir milhares de quilômetros, eu poderia simplesmente me teletransportar para perto dele e fazer com que ele me curasse em alguns segundos. Acho que vou recrutá-lo, afinal. Dito isto, ainda preciso ter cuidado. Existem algumas coisas que ainda não fazem sentido. Para começar, a obsessão de Raiga por Hamaru. Pelas memórias de Hamaru, ele não fez nada para deixar Raiga mais obcecado por ele. Em vez disso, a obsessão de Raiga aumentou lentamente com o tempo. Tornou-se tão grande que foi a principal razão para ele deixar Kirigakuri e se tornar um ninja desonesto. Ele veio até aqui para criar uma nova facção onde os dois ficariam no comando de tudo. Então, ou Raiga desenvolveu alguns problemas mentais ou Hamaru usou alguma habilidade subconscientemente para influenciar Raiga e torná-lo mais obcecado. Considerando o passado de Hamaru, eu diria que é o último. Capítulo 540. Fujin continuou analisando. Antes de conhecer Raiga, Hamaru era um órfão aleijado que não conseguia andar. Embora seja compreensível que todos sintam pena dele, a quantidade de ajuda que ele recebeu dos aldeões aumentou significativamente quando ele despertou a habilidade do pó vermelho. Até ele expor suas habilidades e assustar todo mundo, a vila estava obcecada em garantir seu bem-estar. A única diferença é que eles não eram tão obcecados quanto Raiga, mas pode ser porque nenhum deles passava tanto tempo com ele quanto Raiga. Se fizer parte de sua Kekkei Genkai, isso significaria que ele tem alguns meios de influenciar mentalmente aqueles que entram em contato com ele. Tenho a sensação de que esta é a característica daquela poeira vermelha devido a esse incidente, embora possa estar errado. Independentemente disso, terei que estar atento aos meus sentimentos ao interagir com ele. Se parece que estou sendo influenciado, então será melhor matá-lo imediatamente. Se eu deixá-lo no Phantom Heaven com essa habilidade quebrada, perderei o controle da organização com muita facilidade. Não é algo que eu queira ver. Outra coisa que não faz sentido é esse próprio Kekkei Genkai. Não há registro de tal Kekkei Genkai na biblioteca de Konoha. Pode significar uma de três coisas. A primeira possibilidade é que os usuários anteriores deste Kekkei Genkai tenham morrido há séculos e este Kekkei Genkai esteja adormecido desde então. A segunda é que todos os usuários deste Kekkei Genkai o escondem, como os sacerdotes Jashin que ficam escondidos da vista do público. E a última possibilidade é que esta Kekkei Genkai tenha sido criada por aquele garoto. Se ele conseguiu criar esta Kekkei Genkai sem qualquer linhagem, então, a respiração de Fujin tornou-se um pouco mais áspera quando ele percebeu as implicações disso. Fujin queria há muito tempo criar uma Kekkei Genkai. Embora estivesse ocupado e não pudesse investir muito tempo para realmente experimentá-lo, Fujin pensava nisso com bastante frequência e fazia alguns pequenos experimentos. Infelizmente, ele nunca teve sorte. Como resultado, Fujin entendeu muito bem o quão difícil era criar Kekkei Genkai quando você não tinha linhagem. E foi então que Fujin tentou recriar um Kekkei Genkai já existente com elementos que ele praticava há anos. Se ele tentasse criar uma Kekkei Genkai que não existisse naquele mundo, o nível de dificuldade poderia aumentar centenas de vezes. Fujin analisou. Se for esse o caso, então esse garoto é um talento sem precedentes. Na geração atual, apenas Naruto e Sasuke seriam mais talentosos. Ele pode me dar pistas sobre como criar uma Kekkei Genkai. Olhando para o seu passado, ele obviamente não poderia criar a Kekkei Genkai de propósito. Se ele o criou, então foi criado subconscientemente. E o Kekkei Genkai que foi criado atende perfeitamente às suas necessidades. E de alguma forma, o Kekkei Genkai continuou evoluindo para atender a todos os seus desejos.
O primeiro aspecto da Kekkei Genkai que se manifestou foi a poeira vermelha. Na verdade, manifestou-se um dia quando ele estava morrendo de fome há vários dias e provavelmente teria morrido se ninguém o alimentasse. No entanto, assim que a poeira vermelha se manifestou, todos na aldeia começaram lentamente a cuidar dele. Por ter nascido aleijado, ele não podia sair para ver o mundo exterior. Ele ansiava por ver o mundo exterior. E a segunda habilidade que ele desenvolveu lhe permite ver através de obstáculos e de longas distâncias como o Byakugan. Finalmente, ele descobriu sua capacidade de fornecer força vital quando Raiga foi gravemente ferido um dia e salvou sua vida transferindo sua força vital e curando Raiga. Isso me faz pensar se este Kekkei Genkai ainda tem algum espaço para melhorar. Se sim, então até onde ele pode ir? Fujin ficou tentado a ver isso. Infelizmente, ele não pôde ficar com Hamaru por muito tempo para testá-lo. Levá-lo de volta para Konoha estava fora de questão, pois Hiruzen o levaria. Mantê-lo em Phantom Heaven também era arriscado devido à sua habilidade. Isso eliminou mais ou menos as duas identidades que Fujin poderia usar. Quanto à sua terceira identidade, foi essa identidade que matou Raiga. Não havia nenhuma maneira no inferno de Hamaru seguir a Kuro. Fujin pensou um pouco antes de bolar um plano. Ele murmurou: acho que essa é a única escolha. Fujin piscou e apareceu ao lado do inconsciente Hamaru. Seu último clone ficou de olho em Hamaru o tempo todo. Vários selos apareceram na palma da mão de Fujin que foram rapidamente colocados em Hamaru. Pela meia hora seguinte, Fujin colocou cuidadosamente selos no corpo de Hamaru. Assim que terminou, ele verificou os selos algumas vezes antes de concordar. Ele estendeu 2 dedos e bateu na testa de Hamaru. Num instante, todos os selos em seu corpo começaram a brilhar e se conectaram uns com os outros, formando um grande padrão. Logo depois, todos os selos do seu corpo desapareceram. Apenas um círculo vazio foi deixado em sua testa com 3 linhas estendendo-se em ambos os lados do círculo. Fujin pensou: perfeito. Chamarei esse selo de selo Kekkei Genkai. É uma pena que este selo tenha que ser adaptado a um indivíduo que requer muito tempo para observá-lo adequadamente. Portanto, não posso fazer a impressão do selo. Caso contrário, este seria um selo bastante útil para lidar com aqueles incômodos usuários de Mangekyou e Rinnegan. Independentemente disso, a partir de hoje, ele não poderá usar suas habilidades Kekkei Genkai a menos que eu levante este selo. Isso deveria acabar com tudo que torna as pessoas obcecadas por ele. Caso contrário, matá-lo seria a única opção. Dito isto, mesmo que não consiga remover o selo, outro grão-mestre pode fazê-lo facilmente. Terei que adicionar minha impressão no selo para evitar que outros o façam. No entanto, isso requer sua permissão. Um brilho apareceu no dedo de Fujin e um pequeno choque elétrico atingiu Hamaru. Não foi doloroso, apenas o forçou a acordar. Assim que seus olhos se abriram, ele viu a pessoa contra quem eles estavam lutando. Hamaru rapidamente olhou em volta, mas não conseguiu ver Raiga. Temendo o pior, ele perguntou: onde está Raiga? Fujin respondeu em uma única palavra: morto. Os olhos de Hamaru se arregalaram por um momento antes de voltarem ao normal. O clone de Fujin nocauteou Hamaru alguns segundos antes de Fujin matar Raiga. Então Hamaru não sentiu sua morte. Hamaru olhou para Fujin e disse: eu nasci aleijado. Até conhecer Raiga, minha vida não tinha sentido. Quando nos conhecemos, eu me tornei seus olhos e ouvidos enquanto ele se tornou minhas mãos e pés. Juntos, exploramos o mundo. Raiga e eu estávamos encontrando o sentido de nossas vidas vivendo um para o outro. Estávamos convencidos de que encontramos a resposta. É por isso que se Raiga se for, não terei razão para viver. Sem ele não tenho propósito neste mundo. Nenhuma causa para existir. Não há mais necessidade de eu estar aqui. Você pode me matar e me libertar. A escolha de palavras de Hamaru surpreendeu Fujin. Ele pensou: interessante. Mesmo que ele esteja aceitando seu destino, sua escolha de palavras irá inevitavelmente invocar um sentimento de simpatia na maioria das pessoas. Combinado com a habilidade do pó vermelho, não é de admirar que Raiga o tenha poupado. Eu me pergunto como isso teria me impactado se eu não tivesse selado suas habilidades. Vendo que Fujin não estava fazendo nada, Hamaru disse: vá em frente, por que você hesita? Fujin riu e respondeu com sua voz pesada: hehe, você é um garoto interessante. Nunca esperei que uma criança aceitasse sua morte com tanta calma. Talvez se Raiga estivesse tão calmo quanto você, ele ainda estaria vivo. Fujin estendeu os dedos em direção à testa de Hamaru e disse: já que você está tão calmo, lhe concederei uma morte sem dor. Hamaru fechou os olhos quando os dedos de Fujin tocaram sua testa. No entanto, ele não sentiu mais nada. Era como se fosse uma torneira comum. Fujin apenas aproveitou a disposição de Hamaru em aceitar a morte para aplicar sua marca no selo Kekkei Genkai, garantindo que ninguém pudesse mais remover seu selo. Ele riu internamente enquanto pensava: bem, olhe isso. Ele está realmente disposto a morrer. Não houve resistência alguma. Não admira que suas palavras pareçam tão genuínas. TSK, fazer isso sem uma mente intrigante. Ele terá um talento comparável ao de Naruto no Toque no Jutsu. Eu me pergunto quão forte ele se tornará com a orientação adequada. Hamaru abriu os olhos e perguntou: por que você parou? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.